mostrar aqui como é que a gente resolve uma questão desse tipo, certo? Fala o seguinte: um determinado elemento químico pode possuir 14, 15 e 16 nêutrons, ou seja, vai ser uma questãozinha sobre estrutura atômica, né? Seus isótopos, o que é isótopo? É quando tem isótopo é mesmo número, certo? Mesmo número de prótons, tá bom? Então, seus isótopos vão ser esse X, que tem esse númerozinho aqui em cima, 28, que é o número de massa, certo? Então, em um elemento químico, geralmente a gente vai ter o número de prótons aqui embaixo, o número de massa aqui em cima. E o número de nêutrons, certo? A gente não aparece, só que lembre-se que a massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Aí fala aqui, né, que tem a massa 27,9, ou seja, praticamente 28. Por isso que já deixou 28 aqui. Aí tem esse outro X que tem a massa 29, tem essa abundância. O outro que tem massa 30 tem essa abundância aqui e diz que a massa é 29,9, ou seja, basicamente 30. Ok? Então a gente vai se basear pelo mais abundante, que é esse X com a massa 28, pois a abundância dele é de 92,23%, é o mais abundante. Então a massa vai ser bem próxima de 28. E a única alternativa que aparece isso é na alternativa letra A e na alternativa letra E, certo? São os valores mais próximos de 28. Então a gente ficaria entre a letra A e a letra E. O que vai tirar a dúvida aí é a família, porque na letra A fala que pertence à coluna 14, isso significa família 4A, e aqui coluna 6 é a família 6A, certo? Poderia ter aparecido como coluna 16 ou grupo 16, mas a gente só é olhar para esse número, 4 e 6, tá bom? Então a gente agora vai ter que decidir de que família ele pertence. Para isso eu vou precisar determinar o número de prótons desse elemento químico. Como é que eu fiz isso? Bem, se esse X aqui se esse X tem massa 28 e o número de prótons pode ser 14, 15 e 16, olha só, se eu imagino que o número de nêutrons é 14, aqui o número de prótons vai dar 14 também, porque 14 com 14 vai dar 28. E o outro que tem número de massa 29, o número de prótons tem que ser 14 também, já que eles são isótopos, o número de nêutrons vai dar justamente 15. E o outro x que tem número de massa 30, e aqui o número de prótons tem que ser 14, já que todos são o quê? Isótopos, o número de nêutrons vai dar justamente 16. Então, o número atômico para esse elemento químico é 14, certo? Se eu faço a distribuição eletrônica, certo? Para 14 dá 1s2, 2s2, 2p6. Aqui eu já distribuí 10 elétrons. 3s2, aqui foram 12. 3p para fechar 14, vai ser um 2 aqui, certo? Então, a gente vai ter a última camada, né? A primeira camada, a segunda camada e a última camada, justamente com dois, 4 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele pertence à família 4A, certo? Então, por isso que a gente ficaria com a alternativa letra A. E essa questão ela cobra estrutura atômica e tabela periódica com configuração eletrônica, distribuição eletrônica.